Estevão é um personagem bíblico que geralmente é lembrado como o primeiro mártir da fé cristã na história da igreja, conforme registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Mas o maior destaque que o escritor bíblico dá a este personagem é o fato dele ser um homem cheio de fé e poder, ou seja, cheio do Espírito Santo, e que, por meio dele, o Espírito Santo operava grandes prodígios e sinais entre o povo. No vídeo de hoje estaremos falando sobre Estevão, o mártir avivado. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. A paz do Senhor, queridos amigos e irmãos em Cristo, que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, e é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudar a preciosa e poderosa Palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós estaremos estudando a lição de número 7 da revista da CPAD, lição de adultos da Escola Bíblica Dominical, sob o tema Estevão, o mártir avivado. Nós vamos olhar para os relatos bíblicos deste personagem interessantíssimo, com base nos capítulos 6 e 7 do livro de Atos dos Apóstolos, e estaremos olhando para a vida deste personagem e trazendo lições preciosas para o nosso dia a dia. Mas uma coisa eu já adianto: Estevão se destaca nas Escrituras Sagradas como um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e que por meio dele Deus operava grandes sinais e prodígios no meio do povo, e isso despertou a fúria dos religiosos daquela época, resultando no martírio deste grande homem de Deus. Então, para estudarmos este tema, nós estaremos abordando em 3 tópicos o estudo de hoje. No primeiro tópico, nós vamos estudar o testemunho de Estevão, olhando para as páginas do livro de Atos dos Apóstolos e observando aquilo que o escritor Lucas registra para nós a respeito do testemunho poderoso deste homem de Deus, que foi um daqueles 7 diáconos que foram escolhidos para trabalhar na distribuição dos alimentos na igreja primitiva. No tópico de número 2, nós vamos falar sobre a preciosa morte de Estevão. E vamos olhar mais uma vez para as páginas do livro de Atos e extrair lições sobre a morte deste homem de Deus, que mesmo no momento de grande pressão e sofrimento, ele ainda mostrou ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E para finalizar, no tópico 3, nós vamos falar sobre o avivamento no sofrimento. Será que um crente avivado, cheio do Espírito Santo, está isento de passar por momentos de sofrimentos e tribulações? Nós vamos olhar para o relato de Lucas sobre Estevão e vamos extrair também lições nesta parte. Então fique conosco até o final, compartilhe este vídeo com alguém, chame alguém para assistir com você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu likezinho aí no nosso vídeo para nos fortalecer e também deixe o seu comentário aí embaixo. Eu gostaria de conhecê-lo. Escreva aí de onde você está nos assistindo e vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1, o testemunho de Estevão. Neste primeiro tópico, estaremos estudando acerca do testemunho deste homem de Deus que foi poderosamente usado por Deus, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus, realizando grandes sinais e prodígios entre o povo, mas observando também que o fato dele ser usado por Deus atraiu-lhe uma grande perseguição. Os religiosos da época se tornaram seus oponentes e isso promoveu uma grande covardia contra a vida de Estevão. E nós também falaremos aqui da fúria dos acusadores deste homem de Deus. Então vamos no primeiro ponto deste primeiro tópico, destacando aqui que Estevão era um homem usado por Deus. Irmãos, quem foi Estevão? O nome de Estevão
aparece pela primeira vez no relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, versículos 3 em diante, porque ali nós temos a escolha dos 7 primeiros diáconos na história da igreja cristã. Estes homens foram escolhidos pelos apóstolos por conta de uma certa desavença que estava acontecendo na distribuição dos alimentos ali na igreja primitiva. E neste relato da escolha destes 7 diáconos, nós temos o nome de Estevão sendo citado em primeiro lugar. Então Lucas já tem o propósito de dar um destaque especial a este homem de Deus. E é interessante como Lucas fala sobre Estevão no texto bíblico. Olha só o que diz o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo de número 5, que é onde aparece pela primeira vez o nome de Estevão nas Escrituras Sagradas. Diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então você notou que no relato bíblico, Lucas, o escritor, ele já dá um destaque maior a Estevão, quando ele cita em primeiro lugar o nome de Estevão, e logo em seguida ele traz algumas qualificações de Estevão, coisa que ele não faz com os demais, com os outros 6 homens que foram escolhidos para o serviço diaconal na igreja primitiva, dizendo que Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo. E na linguagem de Lucas, quando ele fala cheio do Espírito Santo, ele está querendo dizer que Estevão era um discípulo carismático, ou seja, um discípulo que experimentou o poder de Deus, e Deus usava ele através dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Certo? Então, há um destaque sobre Estevão aqui no texto. Primeiro, homem cheio de fé do Espírito Santo. E depois, logo em seguida, lá no capítulo 6, versículo 8, Lucas ainda relata que Estevão era cheio de fé e de poder, e que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então veja que este homem recebeu um destaque importantíssimo, porque o propósito de Lucas é destacar que Estevão foi cheio do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, era cheio dos dons espirituais, e por meio dele Deus operava grandes sinais e prodígios entre o povo. E aí nós precisamos dizer que nos dias de hoje nós precisamos orar para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria, ou seja, cheios do Espírito Santo de Deus. No segundo ponto, nós temos o tema, uma covarde oposição. Então, se você continuar lendo o relato após a escolha de Estevão como um dos diáconos da igreja primitiva, você vai ver que Lucas, mais uma vez, vai dar um destaque a este diácono, quando Lucas relata que ele estava discursando ou debatendo com os judeus das sinagogas, de algumas sinagogas, e estes homens não podiam debater com ele tamanha sabedoria que ele possuía através da unção e do poder do Espírito Santo de Deus que atuava na sua vida. E o texto bíblico diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, e usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-los com mentiras. Ou seja, como os judeus não conseguiam debater com Estevão tamanha sabedoria, e isso já é fruto da atuação do Espírito Santo de Deus sobre a vida daquele homem. Lembra de Pedro, no vídeo anterior, que nós falamos que após o batismo com o Espírito Santo, ou após o Pentecostes, Pedro foi transformado em um novo homem, e o Espírito Santo moldou o apóstolo Pedro para ser usado poderosamente em suas mãos.
assim também o Espírito Santo revestiu Estevão de sabedoria e graça, para poder pregar com ousadia, com intrepidez, com coragem, com conhecimento, para que a palavra de Deus pudesse ali penetrar no coração dos seus ouvintes. Mas os religiosos se opuseram a Estevão, né, e promoveram ali uma covarde oposição quando contrataram falsas testemunhas para caluniar Estevão diante do Sinédrio. E aí nós devemos dizer que o desejo do nosso coração é que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo de Deus, como foi com Estevão. E no terceiro ponto, nós temos aqui a fúria dos acusadores. Olhando para o relato, mais uma vez, que Lucas faz nos capítulos 6 e 7, sobre este debate de Estevão com seus oponentes das sinagogas, nós vamos ver que estes homens estavam furiosos, não suportavam mais a presença de Estevão, de tal maneira que eles passaram a apedrejar Estevão durante o discurso de Estevão, principalmente no momento em que Estevão os acusa de terem matado o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós precisamos observar aqui no relato do texto que mesmo com ameaças de morte, né, e mesmo com a execução da morte por apedrejamento, né, uma forma terrível de morte, num relato dramático que Lucas faz aqui sobre a morte de Estevão, o que salta aos nossos olhos é que Estevão foi fiel à sua missão e expôs com autoridade o que o Espírito de Deus colocara no seu coração para falar àqueles homens. Meus irmãos, é isso que o Espírito Santo de Deus faz na vida daqueles que deixam-se ser revestidos por Ele, né? Da ousadia, da coragem, mesmo perante os grandes perigos, como por exemplo Estevão, Pedro, João e outros discípulos foram expostos a grandes perigos, mas receberam ousadia e coragem para confrontar o pecado, para confrontar o erro, e mesmo sob ameaça de morte, correndo o risco, né, de perder a sua própria vida, eles não hesitaram e foram fiéis, muitos deles fiéis até o último segundo da sua vida. E assim Deus espera que nós também tenhamos esta mesma coragem, mas para isso precisamos também sermos avivados, sermos discípulos cheios do Espírito Santo de Deus, tal qual foi Estevão. Para encerrar este primeiro tópico, devemos destacar aqui que nós aprendemos que Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Amém? Tópico de número 2, a preciosa morte de Estevão. Nós temos aqui o relato de um herói da fé do primeiro século da igreja cristã, que é mais conhecido como o primeiro mártir da história da igreja cristã. E agora nós vamos estudar sobre a morte de Estevão. Nós vamos olhar para as escrituras sagradas e destacar aqui alguns ensinamentos que podemos extrair do texto com relação à história da morte deste homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, no primeiro ponto, nós temos aqui o tema, cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, após o debate que Estevão teve com seus oponentes e que promoveu grande fúria entre esses oponentes, o que nós temos aqui nas páginas das Escrituras é um homem destemido, cheio do Espírito Santo, que não teme nem mesmo a morte para ser fiel à sua chamada. E lendo o relato bíblico, nós vamos perceber que a morte de Estevão nos chama a atenção algumas coisas, como por exemplo, Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio,
que nós temos no relato bíblico que os homens do Sinédrio olhavam para o rosto de Estevão e viam seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Olha só o que Lucas escreve no capítulo 6, versículo de número 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Então, tudo isso, essas informações, Lucas traz justamente para destacar que Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. E cheio do Espírito Santo de Deus como tal, este primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Então nós temos aqui uma experiência extraordinária que este homem cheio do Espírito Santo teve com Deus, porque no momento da sua morte ele olha para os céus fazendo uma oração a Deus, e neste momento ele vê a glória de Deus e ele vê Jesus à destra do Pai. Que visão extraordinária! E visão esta provavelmente deu ainda-lhe mais coragem para enfrentar aquele momento da morte, aquele momento de grande sofrimento, oposição e perseguição. Irmãos, nós devemos ser claros aqui que somente aqueles crentes que estão dispostos a buscarem a Deus com todas as suas forças em oração, consagração, fervor na alma e no coração, são aqueles que realmente terão experiências extraordinárias, como esta que Estevão teve, né, quando ele viu os céus abertos, viu a glória de Deus e Jesus ao lado do Pai. Que coisa extraordinária. E aqui neste relato, nós podemos também, né, embora não seja o foco, né, o tema aqui, mas nós podemos também, mais uma vez, observar a doutrina da Trindade sendo colocada não de forma explícita, porque não é o objetivo de Lucas, mas a doutrina da Trindade está sendo demonstrada aqui neste relato histórico de Lucas, né? Quando Estevão ele está cheio do Espírito Santo, a pessoa do Espírito, ele vê a glória de Deus, a pessoa do Pai, e ele vê Jesus ao lado do Pai, a pessoa do Filho. Pai, Filho e Espírito Santo interagindo no mesmo momento da história da vida deste homem chamado Estevão. Então, meus irmãos, uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. No segundo ponto, nós temos aqui a violência dos acusadores. Com o fim de executar Estevão, expulsaram ele da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. É interessante que Lucas já está preparando aqui o cenário para colocar Saulo na história bíblica, e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo primeiro mártir da igreja cristã. Deixa eu explicar aqui, eu gosto de explicar os detalhes. Escola bíblica dominical é para isso mesmo, é para aprender, né? E mártir, o que é um mártir? Mártir, a palavra mártir, né, vem do grego martíria, que significa testemunho, ou seja, simplificando o significado da palavra grega, mártir é aquele que morre professando a sua fé. No caso de Estevão, ele é um mártir da história do cristianismo, ou da igreja cristã. Então ele é um homem que morre professando a sua fé em Cristo Jesus. No terceiro ponto, nós temos aqui o perdão no martírio. Que coisa extraordinária, né? E ao mesmo tempo difícil até mesmo de se imaginar, de se colocar no lugar de Estevão aqui. É interessante que no relato bíblico sobre a morte, o apedrejamento de Estevão, nós vemos Estevão cheio do Espírito Santo de Deus, vendo a glória do Pai, vendo o Filho de Deus ao lado do Pai, cheio do Espírito Santo. Agora ele olha para os seus oponentes e ele pede para o Pai que o Pai os perdoe. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou
de ódio. Olha o que está escrito no texto bíblico. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. Meu Deus, que coisa extraordinária! Este homem teve a capacidade de até mesmo imitar o seu mestre Jesus Cristo no momento da sua morte, quando também o mestre pediu pelo perdão dos pecados de seus oponentes. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então é isso que acontece na vida de um crente cheio do Espírito Santo. Além de ser usado poderosamente por Deus, através da ação do Espírito Santo na sua vida, com dons espirituais, que são muitos, são vários. Geralmente acostumamos citar a lista de 1 aos Coríntios, capítulo 12, 14, para falar dos dons espirituais, mas aquela lista não é exaustiva. Existem muitos outros dons, espirituais ou dons do Espírito Santo que não estão mencionados ali. Mas o crente cheio do Espírito Santo não é somente usado pelos dons espirituais, ele é capacitado também para imitar os seus mestres, até mesmo no momento dramático como esse, que foi a morte de Estevão. Então, concluímos aqui que um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar os seus algozes. Aqui é inevitável fazer uma reflexão. Olhando para o estado da igreja hoje, nós vemos muitas vezes conflitos, contendas dentro das igrejas. Os irmãos não têm a capacidade nem de perdoar uns aos outros que são irmãos na fé, que servem ao mesmo Deus, que estão indo para o mesmo céu, quanto mais perdoar os seus oponentes que estão até mesmo o apedrejando. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele é capaz de fazer isso. Amém? Então, nesse segundo tópico, aprendemos que Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Tópico de número 3, o avivamento no sofrimento. Neste terceiro tópico, estaremos falando sobre o sofrimento dos apóstolos, não só de Estevão agora, mas de todos os apóstolos, e por que não dizer sobre o sofrimento de todos os cristãos em toda a história da igreja, mostrando que o Espírito Santo nos capacita também para passarmos por momentos de sofrimentos e tribulações, do mesmo jeito que os apóstolos, os heróis da fé de Hebreus 11, conseguiram suportar as perseguições, as lutas e vencer até mesmo o martírio, nós também, sendo cheios do Espírito Santo, sendo avivado tal qual Estevão, nós teremos plenas condições de enfrentarmos todo o sofrimento, toda a perseguição, toda angústia, para nós chegarmos até o destino final, que é o céu. Então, no primeiro ponto deste terceiro tópico, nós temos aqui sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como foi a morte de todos os apóstolos. As histórias que nós conhecemos, como por exemplo Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, Paulo sendo decapitado e outras histórias de outros discípulos do cristianismo, do primeiro século ou dos séculos posteriores, são relatos históricos que vêm de uma tradição antiga, da tradição da igreja, e que estão relatados nos livros de história, de historiadores. Livros, por exemplo, eu gostaria até de fazer já algumas indicações de livros interessantes para você ler nesta área, como por exemplo este aqui, História do Cristianismo, ou tem livros com o tema História da Igreja Cristã, que você vai ler muitos relatos de mártires da história da igreja, heróis da fé que morreram sem negar a sua fé em Cristo. Aliás, morreram por causa da fé em Cristo, mas tiveram um encontro com Deus
Nós temos este livro aqui também, As Catacumbas de Roma, um livro também interessantíssimo, uma leitura muito boa para você ler. E também eu gostaria de mostrar um último livro aqui para você, que é esse, Os Mártires do Coliseu. Todos os 3 livros foram lançados pela CPAD. Eu não sou garoto propaganda de nenhuma editora aqui, mas eu sempre, quem me conhece sabe que eu sempre fui incentivador da leitura, porque ler é bom para sua mente e agrega conhecimento. Quando alguém ensina ou prega com conteúdo, com conhecimento, isso enriquece a igreja, tá bom? Então, em livros de história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre este assunto, né? Então, tudo que nós sabemos sobre a morte dos apóstolos provém da tradição da história da igreja e não de relatos bíblicos, né? Porque o que nós temos aqui é a morte de Estevão por apedrejamento. Além disso, nós não temos o relato da morte dos apóstolos, por exemplo, tá? Então a única coisa certa que nós podemos dizer aqui sobre a morte dos apóstolos é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. É por isso que Jesus Cristo, a uma das igrejas da Ásia Menor, né, lá naquelas 7 cartas às igrejas da Ásia, ele escreve dizendo: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Em tempos de grande perseguição, como a igreja enfrentou nos primeiros séculos da história da igreja, a mensagem é esta: sê fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. No segundo ponto nós temos aqui o avivamento e sofrimento, o avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então, aquele crente fervoroso, aquele crente cheio do Espírito Santo de Deus, aquele crente avivado, pode ter certeza que não há sofrimento neste mundo que poderá tirá-lo da presença de Deus, amém? Por isso que Paulo escreve aos Romanos, né, que a tribulação produz a paciência produz a perseverança a esperança, e a esperança não traz confusão. O sofrimento deste mundo não pode nos afastar do amor de Deus, porque o amor de Deus que foi derramado em nossos corações é muito mais forte, mas é muito mais forte do que qualquer sofrimento que o cristão pode receber. Até porque a nossa maior esperança é de um dia estarmos com o Senhor, e quando estivermos lá, João escreveu no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, que lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, porque as primeiras coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Aliás, a ideia bíblica é até de se alegrar no sofrimento. A alegria no sofrimento. Uma coisa interessante, Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Filipenses, ele usa muito a palavra alegria. Ela é até chamada por alguns estudiosos de a carta da alegria. Mas espera aí, você já parou para pensar o contexto histórico do momento em que Paulo está vivendo quando ele escreve a carta aos Filipenses? Paulo está na prisão, isto mesmo, ele está preso e ele está escrevendo para os irmãos de Filipos dizendo: alegrai-vos, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Não há algemas, não há prisões, não há sofrimento, não há doenças, não há enfermidades, não há nem mesmo a morte que pode tirar a alegria de um verdadeiro cristão avivado, cheio do Espírito Santo de Deus. A alegria, ela mora dentro do nosso coração, por isso que ela não é condicionada a fatores externos. Alegrai-vos no Senhor. E para terminar, eu quero citar a frase aqui da lição que diz assim: o crente em Jesus
precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais ele passa. Amém? Então pode ter certeza que você precisa ser cheio do Espírito Santo para estar pronto para enfrentar qualquer sofrimento, oposição, luta, qualquer tribulação e angústia. Cheio do Espírito Santo, você vai chegar lá no céu. Amém? Que Deus em Cristo o abençoe. Mais uma vez, peço que você nos ajude, nos fortaleça. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho da notificação, comente aí embaixo o que você está achando desse trimestre, fale para mim também de onde você está falando, eu quero interagir com você, eu leio todos os comentários e compartilhe este vídeo com alguém e eu te aguardo na próxima aula. Deus te abençoe em Cristo Jesus.